Questão 116, temos assim. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando a sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Aí está aqui apresentado, né, as 5 moléculas dos pesticidas. E ele quer saber, o teste positivo será observado com o pesticida, né? Será que é 1, 2, 3 ou 4 ou 5? Bom, primeiramente, vamos lembrar que hidróxido de sódio é uma base, né, o NaOH. E que a questão fala que o pesticida pode ser identificado por uma reação de ácido-base, uma reação de neutralização. Se eu estou fazendo uma reação de neutralização, empregando como um reagente específico uma base, é porque a substância que eu quero detectar é um ácido, ok? Então, eu tenho que ir atrás, eu tenho que analisar essas 5 moléculas e ver qual delas apresenta caráter ácido. Bom, mas usando a definição de Bronsted-Lowry, e aí vale lembrar que existem 3 definições para ácidos e bases. A definição mais simples é a definição de Arrhenius, que diz que ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam H+, e bases são substâncias que em meio aquoso liberam H-. Existe uma outra teoria, que é a teoria de Lewis, que é a mais abrangente, que diz que ácidos são substâncias carentes de elétrons e que podem receber um par de elétrons por ligação dativa, enquanto as bases têm um par de elétrons sobrando e podem doar uma ligação dativa. Agora, existe uma teoria que ela é o meio termo, ela, vamos dizer assim, ela não é tão abrangente quanto a teoria de Lewis, mas ela é mais sofisticada do que a teoria de Arrhenius. A gente diz que é uma teoria mediana, que é a teoria abordada aqui na questão, que é a teoria de Bronsted-Lowry. O que é que diz isso? A teoria de Bronsted-Lowry diz que ácidos são capazes de doar prótons, mas o que nós chamamos de próton aqui é o H+, certo? Porque vale lembrar, gente, que o hidrogênio ele é o átomo mais simples da tabela periódica, certo? Ele tem um próton e um elétron, tá? Um próton e um elétron. Quando ele perde esse elétron, resta somente o próton. Mas quando ele perde esse elétron, ele vira um íon chamado de hidrônio ou hidroxônio, que é o H+. Então a gente pode dizer que o H+, nada mais é do que um próton, certo? O H+, ele vale um próton, é um próton, gente. Tá? O hidrogênio, quando perde o elétron que ele tem, o que sobra é um próton. E o Bronsted-Lowry, que são 2 cientistas, definiram ácido como sendo substâncias capazes de doar prótons, enquanto as bases são substâncias capazes de receber prótons. Então vamos lá, vou pegar um exemplo aqui do HCl. Por que o HCl é considerado um ácido de Bronsted-Lowry? Porque quando eu coloco ele para reagir com a água, o oxigênio da água tem 2 pares de elétrons sobrando, certo? Tem 2 pares de elétrons sobrando, que vai permitir com que esse hidrogênio do ácido saia eletricamente positivo, tá? Isso acontece porque ele vai deixar o elétron, o hidrogênio abandona o elétron dele, vai ficar com cloro, por isso que vai surgir o íon cloreto, tá certo? O cloro aqui está com carga negativa porque ele ganhou um elétron e esse elétron era do hidrogênio, que saiu da molécula na forma de íon positivo, né, na forma de próton, e que vai estabelecer uma ligação dativa com a água. Né? O oxigênio tem 2 pares de elétrons, ele pega um desses pares e faz uma ligação dativa com o H+, originando o íon H3O+. Então veja que o HCl, ele doou H+, né? Então ele está atuando como um ácido, enquanto a água está recebendo esse H+, atuando como uma base. Então, na definição de Bronsted-Lowry, quem doa H+, quem doa próton, é considerado ácido. Quem recebe é considerado base. Então a água está atuando aqui como uma base de Bronsted-Lowry. No processo contrário, né, no processo reversível aqui, que esse processo ele é reversível, gente. Tá? Então na reação inversa, acontece o contrário. Né? O íon H3O+, ele vai devolver esse H+ para o cloro, para o cloreto, e vai formar novamente o HCl e a água. Então, nesse caso,
o H3O+, é que está atuando como um ácido e o Cl- está atuando como uma base. E aí nós vamos chamar de ácido conjugado, beleza? Isso aqui é chamado de ácido conjugado e aqui é chamado de base conjugada. Tá bom? Então veja que para a gente conseguir definir um ácido de acordo com o brósside de Loura, eu tenho que observar substâncias capazes de doar prótons, capazes de doar H+. Quando se trata de substâncias orgânicas, nós temos 3 grupos capazes de doar H+, né? Os alcoóis, tá? O álcool, os fenóis, tá? O fenol e os ácidos carboxílicos. Tá bom? Quando se trata de compostos orgânicos, existem 3 funções em que são capazes de doar H+, de atuarem como ácido. O álcool, muito pouco mesmo, tá? Então, muitas vezes o álcool a gente nem considera como um ácido mesmo de brósside de Loura, né? Apesar dele poder sofrer um processo de ionização, tal e qual aconteceu aqui com HCl. Porém, é muito... as moléculas que vão reagir, a quantidade é muito pequena. Então... Agora, os fenóis e os ácidos carboxílicos têm grande caráter ácido. Beleza? Então, eu tenho que ir atrás de encontrar nas substâncias orgânicas a presença de um fenol ou de um ácido carboxílico. Beleza? Por exemplo, o composto 1, nós temos aqui uma amida. Uma amida. No composto 2, eu tenho um grupo nitro. Bem aqui nós temos um grupo nitro, né, o NO2. Tá? Nós temos uma amina. Aqui amina também. No grupo 3, nós temos um fenol. Opa, encontramos aqui a nossa resposta. No grupo 4, eu tenho um grupo sulfônico aqui, né, mas não apresenta hidrogênio, capaz de poder sofrer ionização, tá? Veja que ligado ao enxofre eu tenho um carbono, esse carbono está ligado a outros 2 iodos, tá? Não tem hidrogênio ionizável aqui. E no composto 5, eu tenho um composto que apresenta silício, né, um éter, eu tenho um composto que apresenta haletos, né, um outro éter, nenhum hidrogênio ionizável. Então, assim, o único item que se encaixa, que pode sofrer uma reação de neutralização, é o composto 3, porque apresenta o grupo fenol e os grupos fenóis. Né? O grupo fenol, ele tem caráter ácido na química orgânica, tá bom? E aí o item correto vai ser o item C, o composto 3. Beleza?